Ricardo Mendonça sempre foi um homem de rotina rígida. Acordava às 5 da manhã. Tomava seu café preto sem açúcar. Revisava os números de suas empresas e saía de casa exatamente às 7h15. Sua mansão de 3 andares no condomínio mais luxuoso da cidade ficava vazia durante o dia. Habitada apenas por Dona Lourdes, a faxineira que trabalhava para ele há quase 10 anos. Naquela terça-feira de março, algo incomum aconteceu. A reunião com investidores japoneses foi cancelada de última hora. Ricardo decidiu voltar para casa ao meio-dia. Algo que não fazia há anos. Ele nem avisou. Simplesmente pegou seu Mercedes preto e dirigiu pelas ruas ensolaradas, pensando em aproveitar a tarde para descansar pela primeira vez em meses. Quando abriu a porta da frente, tudo parecia normal. O cheiro de produtos de limpeza pairava no ar, e ele podia ouvir o som da televisão vindo da sala. Ricardo tirou os sapatos, afrouxou a gravata e caminhou em direção à cozinha, planejando pegar uma água gelada. Foi então que ele ouviu uma voz infantil, aguda, cantarolando uma música de desenho animado. Ricardo franziu a testa. Dona Lourdes nunca ligava a televisão tão alto. E aquela voz era ao vivo, não de um programa. Ele caminhou devagar pelo corredor, o coração começando a acelerar sem que soubesse exatamente por quê. Quando chegou à porta da sala, viu a cena que mudaria tudo. Uma menina, talvez 7 ou 8 anos, cabelos castanhos presos em 2 tranças, vestindo um uniforme escolar azul e branco. Ela estava sentada no sofá de couro italiano de R$20 mil, balançando as perninhas no ar, completamente absorta em um desenho na televisão. Antes que Ricardo pudesse dizer qualquer coisa, Dona Lourdes surgiu da cozinha carregando um prato com sanduíche e suco. Quando viu o patrão parado ali, seu rosto perdeu toda a cor. O prato tremeu em suas mãos. E então ela fez algo que congelou Ricardo no lugar. Dona Lourdes levou o dedo aos lábios, os olhos arregalados de pânico, e sussurrou com uma intensidade desesperada: "Cala a boca, não diga nada." Ricardo ficou ali paralisado enquanto a faxineira colocava rapidamente o prato na mesinha de centro. A menina pegou o sanduíche sem tirar os olhos da tela. Ela nem havia notado a presença de Ricardo. Dona Lourdes fez um gesto brusco com a cabeça indicando o corredor. Ricardo, ainda processando a situação absurda, a seguiu até a cozinha. A porta foi fechada com cuidado. "O que está acontecendo aqui?" Ricardo perguntou, mantendo a voz baixa, mas firme. "Quem é aquela criança?" Dona Lourdes respirou fundo. Suas mãos tremiam. "Por favor, Sr. Ricardo, eu posso explicar, mas o senhor precisa me ouvir até o final. Por favor." Ricardo cruzou os braços esperando. O silêncio pesava como chumbo. "Ela é minha neta", Dona Lourdes começou, a voz embargada. "Isabela. Ela tem 7 anos. Eu não tinha outro lugar para deixá-la." Ricardo sentiu a irritação crescer. "Você sabe que não pode trazer pessoas para minha casa sem autorização. Isso está no contrato que você assinou." "Eu sei, senhor. Eu sei." As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto enrugado de Dona Lourdes. "Mas se eu contar para o senhor o motivo, talvez o senhor entenda." E foi aí que ela contou. A filha de Dona Lourdes, Mariana, havia se envolvido com um homem violento. Durante 2 anos ela apanhou em silêncio, escondeu os roxos, mentiu para a família. Até que numa noite ele quase a matou na frente da filha. Mariana conseguiu escapar. Pegou Isabela e fugiu para um abrigo protegido. Mas o homem estava procurando. Ele tinha contatos, conhecia gente perigosa. "Isabela não pode ir para a escola normal." Dona Lourdes explicava entre soluços. "Ela não pode ficar na minha casa porque ele sabe onde eu moro. A Mariana está escondida em outro estado, tentando resolver a papelada para a medida protetiva. Mas o processo é lento. Eu não tinha onde deixar minha neta com segurança." "E você achou que minha casa era o lugar?" E Ricardo perguntou, ainda resistindo à história. Dona Lourdes o encarou com aqueles olhos cansados de quem carregou o mundo nas costas a vida inteira. "O senhor é a pessoa mais poderosa que eu conheço, Sr. Ricardo. Ninguém entra nesse condomínio sem autorização. Tem segurança, câmeras, porteiro 24 horas. Aqui é o único lugar onde eu sabia que ela estaria realmente segura." Antes que você comente de qual cidade está assistindo essa história, deixe seu like e se inscreva no canal, para não perder os próximos capítulos dessa narrativa que está apenas começando. Você não vai acreditar no que acontece a seguir. Ricardo ficou em silêncio. Ele não era pai, nunca quis ser.
Sua vida era números, negócios, lucros. Ele tinha construído um império do zero, trabalhando 18 horas por dia durante 20 anos. Não tinha tempo para sentimentalismos. Mas algo naquela história o incomodava profundamente. Por quanto tempo? Ele perguntou. 3 semanas, Dona Lourdes confessou, baixando a cabeça. Ela fica aqui durante o dia enquanto eu trabalho. Eu trago ela de manhã antes do senhor sair e levo embora antes do senhor voltar. Ela é quieta, senhor Ricardo. Não mexe em nada. Só assiste televisão e faz as lições. Eu juro que ela não causa problema nenhum. 3 semanas. Ricardo sentiu uma mistura de raiva e algo que não conseguia identificar. Aquela criança estivera na sua casa, na sua sala, tocando nas suas coisas durante 3 semanas, e ele não fazia ideia. Você violou minha confiança, Dona Lourdes. Eu sei, senhor. E se o senhor quiser me demitir, eu vou entender. Mas, por favor, pelo amor de Deus, não conte para ninguém sobre a Isabela. Se a informação vazar, se alguém descobrir onde ela está... A voz da faxineira falhou completamente. Ela cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Ricardo olhou para aquela mulher. Dona Lourdes tinha 62 anos. Ele sabia porque via a data de nascimento na folha de pagamento todo mês. Ela chegava às 7 da manhã e saía às 5 da tarde, 6 dias por semana. Mantinha aquela casa impecável. Nunca pediu nada. Nunca reclamou. Nunca faltou um único dia em 10 anos. E agora estava ali, destruída, implorando não por si mesma, mas por uma criança. Eu preciso pensar, Ricardo disse finalmente. Ele voltou para a sala. Isabela continuava no sofá, agora rindo de algo que o personagem do desenho havia feito. Ela tinha uma risada cristalina, daquelas que soam como sinos. Quando ela finalmente notou Ricardo, ficou imediatamente tensa. Seus olhos arregalaram e ela se encolheu no sofá como um animal prestes a fugir. Oi, Ricardo disse, tentando soar menos intimidador. Oi, a menina respondeu com a voz minúscula. Como você se chama? Isabela, é um nome bonito, ela não respondeu. Apenas olhava para ele com aqueles olhos enormes e assustados. Ricardo percebeu que ela estava tremendo ligeiramente. E foi nesse momento que ele entendeu. Aquela criança tinha medo dele, não porque ele tivesse feito algo, mas porque ela já conhecia o medo. Conhecia muito bem. Um homem alto de voz grossa invadindo seu espaço seguro era gatilho suficiente. Ricardo se afastou dando espaço. Você pode continuar assistindo, tá bom? Não vou te machucar. Ele voltou para a cozinha. Dona Lourdes estava sentada na cadeira, as mãos ainda tremendo. Ela vai ficar, Ricardo disse. Dona Lourdes levantou a cabeça bruscamente. Senhor, a menina. Ela pode continuar vindo, mas com uma condição. Qualquer coisa, senhor Ricardo. Qualquer coisa. Eu quero saber toda a história. Quero o nome desse homem. Quero saber o status da medida protetiva. Quero saber onde sua filha está. E se for necessário, eu vou usar meus advogados para acelerar esse processo. Dona Lourdes ficou boquiaberta. O senhor faria isso? Ricardo suspirou. Eu construí empresas, Dona Lourdes. Eu entendo de eficiência. E esse sistema que está demorando para proteger uma mulher e uma criança de um agressor é tudo menos eficiente. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Ficou pensando na menina no sofá, na forma como ela se encolheu quando ele se aproximou. Pensou em Dona Lourdes carregando aquele peso sozinha durante semanas. Pensou na filha dela, escondida em algum lugar, provavelmente aterrorizada. Na manhã seguinte, ele ligou para seu advogado mais competente. 3 dias depois, Ricardo tinha um dossiê completo. O agressor se chamava Bruno Tavares. Tinha 2 passagens por agressão, uma por ameaça, e um histórico de violência doméstica que as autoridades haviam ignorado sistematicamente. Mariana tinha registrado 6 boletins de ocorrência nos últimos 2 anos. 6. E nada havia sido feito. A medida protetiva estava emperrada por falta de advogado de defesa eficiente e por um juiz que não priorizava casos de violência doméstica. Ricardo fez uma ligação. 40. E 8 horas depois, Mariana tinha os melhores advogados criminalistas do estado trabalhando no caso dela, de graça. Uma semana depois, a medida protetiva foi concedida, e Bruno Tavares foi preso por descumprimento de medida anterior que ninguém sabia que existia. Dona Lourdes chorou quando recebeu a notícia. Ela chorou tanto que Ricardo, desconfortável com emoções intensas, não sabia o que fazer além de ficar ali parado,
oferecendo guardanapos de papel. Se você está gostando dessa história, deixe nos comentários de qual cidade você está assistindo. E não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar histórias reais que tocam o coração. Mas a história não termina aqui. Isabela continuou indo à casa de Ricardo durante o dia, e algo estranho começou a acontecer. Ele começou a voltar para casa mais cedo. Não sempre, mas de vez em quando, para o almoço, ou no meio da tarde. No começo, ele dizia que era para conferir se estava tudo bem, para garantir que a situação estava sob controle, mas a verdade era outra. Ele gostava de ouvir aquela risada. Um dia, ele chegou e encontrou Isabela chorando na sala. O uniforme estava manchado de tinta. Ela explicou entre soluços que havia derrubado o pote de tinta na aula de artes, e as outras crianças riram dela. Ricardo se sentou no sofá ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. "Sabe o que eu fiz uma vez?" ele perguntou. Isabela fungou. "O quê?" "Eu estava numa reunião muito importante com investidores estrangeiros, pessoas que iam decidir se colocariam milhões no meu negócio. E sabe o que aconteceu?" Isabela balançou a cabeça. "Eu estava tão nervoso que derrubei café quente no meu terno. Na frente de todo mundo, o terno era branco. Os olhos de Isabela se arregalaram. Sério, sério. E sabe o que eu fiz?" "O quê?" Eu ri. Pedi desculpas, limpei a bagunça e continuei a apresentação manchado de café. E sabe o que aconteceu? Isabela estava completamente focada agora. "O quê?" "Eles investiram. Porque viram que eu não desmoronava com um erro pequeno. Que eu conseguia continuar mesmo quando as coisas não saíam perfeitas." "Isso é verdade?" Isabela perguntou ainda duvidosa. Ricardo sorriu. "Verdade, pergunte pro meu sócio. Ele até hoje me zoeira por causa daquela reunião." Isabela deu um sorriso pequeno. "Obrigada, Sr. Ricardo. Pode me chamar só de Ricardo." A partir daquele dia, algo mudou. Isabela começou a procurar Ricardo quando ele chegava. Mostrava os desenhos que fazia. Contava sobre a escola. Pedia opinião sobre qual sabor de sorvete era melhor. E Ricardo, o homem que construiu um império sozinho, que nunca teve tempo para nada além de trabalho, descobriu que havia espaço na sua vida para uma menina de 7 anos com tranças tortas e risada de sino. 2 meses depois, Mariana finalmente conseguiu se estabilizar. Arrumou um emprego, um apartamento pequeno mais seguro, e estava pronta para ter Isabela de volta. Dona Lourdes veio falar com Ricardo numa manhã de sexta-feira. "Senhor Ricardo, quero agradecer por tudo. Minha filha está bem agora. Isabela vai voltar a morar com a mãe no fim de semana. Vocês não vão mais ser incomodados." Ricardo ficou olhando para a xícara de café na sua mão. "Entendo. O senhor mudou a vida da minha família." Dona Lourdes continuou, a voz embargada. "Eu nunca vou esquecer o que o senhor fez por nós. Eu só fiz o que era certo." "Não, senhor. O senhor fez muito mais que isso. O senhor se importou." Naquele fim de semana, a casa ficou estranhamente silenciosa. Ricardo perambulou pelos cômodos, tentando se concentrar em trabalho, mas se pegou olhando para o sofá vazio da sala. Na segunda-feira, ele chegou em casa no horário de sempre e não ouviu risada nenhuma. Na terça, a casa continuava silenciosa. Na quarta, ele perguntou para Dona Lourdes como Isabela estava. "Ela está bem, senhor. Feliz de estar com a mãe." "Que bom." Mas ele não achava que era bom. Ele achava que havia um buraco no seu dia, onde costumava ter uma menina contando histórias sem nexo sobre a escola. Na quinta, Dona Lourdes entregou um envelope para ele. "Isabela pediu para eu dar isso para o senhor." Dentro havia um desenho, feito com giz de cera. Uma casa grande, um homem alto de terno, uma senhora de avental e uma menina pequena com tranças. Todos estavam sorrindo. No topo, escrito com letras infantis irregulares: "Obrigada por me deixar ficar na sua casa. Você é legal." Isabela Ricardo colocou o desenho na geladeira e ficou olhando para ele durante muito tempo. 2 semanas depois, ele fez uma ligação. "Alô, Mariana. Aqui é Ricardo Mendonça, o patrão da sua mãe. Eu gostaria de fazer uma proposta." A proposta era simples. Mariana trabalharia no departamento administrativo de uma das empresas de Ricardo. Salário justo, benefícios completos, horário flexível para buscar Isabela na escola. O apartamento onde moravam podia continuar sendo delas, mas Ricardo pagaria o aluguel pelos próximos 2 anos, até Mariana se estabilizar completamente. Em troca,
Ele pedia apenas uma coisa: que Isabela continuasse visitando aos sábados. Mariana, surpresa, e ainda processando a generosidade, concordou imediatamente. E foi assim que começou uma nova rotina. Todo sábado de manhã Isabela tocava a campainha da mansão. Ricardo abria a porta, e ela entrava correndo já falando sobre tudo que havia acontecido durante a semana. Eles faziam panquecas juntos. Assistiam filmes. Ricardo a ajudava com a lição de matemática. Ela o ensinava a desenhar borboletas, mesmo que as dele ficassem mais parecidas com batatas com asas. Dona Lourdes observava tudo com um sorriso no rosto. Às vezes, quando Ricardo estava distraído, ela ouvia rindo de algo que Isabela disse, e pensava em como as pessoas podiam mudar quando encontravam um motivo. Agora, pause um instante e deixe seu like neste vídeo. Compartilhe com alguém que precisa acreditar que ainda existem pessoas boas no mundo. A história continua, e você não vai querer perder o final. Passaram-se meses. Isabela cresceu 2 centímetros, perdeu um dente. Aprendeu a andar de bicicleta no jardim enorme da mansão, com Ricardo correndo atrás dela gritando instruções sobre freios e equilíbrio. Um sábado, ela perguntou algo que pegou Ricardo de surpresa. Ricardo, você nunca teve filhos? Ele estava lavando louça. Ficou parado por um momento, as mãos na água com sabão. Não, nunca tive. Por quê? Ricardo secou as mãos devagar. Acho que sempre achei que não tinha tempo, que não seria bom nisso. Mas você é bom comigo. Ricardo se virou para olhar para ela. Isabela estava sentada na bancada, balançando as pernas. Aqueles olhos enormes fixos nele com a sinceridade brutal que só crianças têm. Você acha? Acho. Você faz panqueca. Me ajuda com lição. Deixou eu pintar aquela parede lá do escritório que você disse que ia reformar mesmo. Ricardo deu um sorriso. Foi mesmo uma boa ideia ter deixado você pintar. Ficou colorido. Ficou lindo. Isabela corrigiu, indignada. Ficou lindo. Ele concordou. Ela ficou em silêncio por um momento. Então perguntou com a voz pequena. Você acha que meu pai verdadeiro vai me procurar um dia? Ricardo sentiu o peito apertar. Seu pai biológico? É. Minha mãe disse que ele foi embora quando eu era bebê, que não quis ficar. Ricardo se aproximou e se sentou na cadeira ao lado dela. Olha, Isabela, eu não sei por que seu pai biológico fez a escolha que fez, mas eu sei uma coisa. A melhor parte de ser pai não é biologia, é escolha. É acordar todo dia e escolher estar presente, escolher se importar, escolher aparecer. Como você escolhe aparecer para os meus sábados? Exatamente como eu escolho aparecer para os seus sábados. Isabela pensou sobre aquilo. Então você é tipo meu pai de sábado? Ricardo sentiu algo estranho no peito, algo quente e desconfortável e bom ao mesmo tempo. Se você quiser me chamar assim, eu não vou reclamar. Tá bom, pai de sábado. E aquele título ridículo e imperfeito se tornou o preferido de Ricardo. Mais importante que CEO. Mais valioso que milionário. Pai de sábado. No Natal daquele ano, Ricardo fez algo que ninguém esperava. Fechou todos os seus negócios durante uma semana inteira. Algo inédito. Seus sócios acharam que ele estava doente. Ele passou o Natal com Isabela, Mariana e Dona Lourdes. Eles montaram árvore juntos. Fizeram ceia. Isabela ganhou a bicicleta rosa que vinha pedindo há meses e também uma coleção completa de livros infantis, porque Ricardo descobriu que ela amava histórias. Quando Mariana colocou Isabela para dormir no quarto de hóspedes, ela voltou para a sala onde Ricardo estava guardando os pratos. Obrigada, ela disse simplesmente. Por quê? Por tudo. Por ter dado uma chance para minha mãe, por ter me dado um emprego, por ter pago nosso apartamento. Por ter tirado aquele monstro da nossa vida, por ter se importado com minha filha quando ninguém mais se importava. Ricardo ficou olhando para as próprias mãos. Eu não fiz nada de especial. Fez sim. Mariana se aproximou. O senhor salvou a gente. E mais que isso, o senhor virou família. Família. A palavra ecoou na cabeça de Ricardo por dias. Ele sempre pensou que família era algo que você nascia tendo ou não tinha. Que era sangue, DNA, sobrenome. Mas ali estava ele, um homem de 45 anos que construiu um império sozinho, descobrindo que família era algo que você construía. Tijolo por tijolo, escolha por escolha, panqueca por panqueca. Passaram-se anos. Isabela cresceu, entrou na adolescência. Continuou indo aos sábados.
embora agora reclamasse que acordar cedo no fim de semana era tortura. Ricardo esteve presente em todas as apresentações da escola. Todas. Ele sentava na plateia com Mariana e Dona Lourdes, aplaudindo alto demais, envergonhando Isabela de propósito porque descobriu que adolescentes gostam de reclamar, mas secretamente adoram a atenção. Quando Isabela fez 15 anos, Ricardo organizou uma festa surpresa. Não algo ostensivo, só família e amigos próximos, mas ele se certificou de que tudo fosse perfeito. O bolo que ela queria, a decoração no tema que ela gostava, a playlist com as músicas que ela ouvia sem parar. No meio da festa, Isabela o puxou para o lado. Obrigada, Ricardo. Pelo quê? Pela festa? Não, por tudo. Ela olhou em volta. Para os amigos rindo. Para a mãe conversando animadamente. Para a avó tirando fotos. Por ter ficado. Ricardo sentiu aquele aperto familiar no peito. Onde mais eu ia ficar? Você podia ter mandado embora. Naquele dia, quando me encontrou na sua sala, você podia ter ficado bravo com a vovó. Podia ter demitido ela. Podia ter ligado para a polícia. Podia ter feito tudo diferente. Mas não fiz. Por quê? Ricardo pensou sobre aquilo. Sobre a menina assustada no sofá. Sobre Dona Lourdes implorando. Sobre a escolha que fez naquele momento de não virar as costas. Porque ele disse finalmente: todo mundo merece alguém que escolha ficar. E eu queria ser essa pessoa para vocês. Isabela o abraçou. Um abraço apertado, daqueles que dizem mais que palavras conseguem. Eu te amo, pai de sábado. Ricardo fechou os olhos. Eu também te amo, filha de todos os dias. Anos mais tarde, quando Isabela entrou na universidade, foi Ricardo quem a levou no primeiro dia. Quando ela se formou, foi ele quem estava na plateia com um cartaz ridículo que dizia: essa é minha filha. Quando ela conseguiu o primeiro emprego, foi ele quem comemorou como se ela tivesse conquistado o mundo. E quando Isabela se casou aos 28 anos, foi Ricardo quem a levou até o altar. Ele estava nervoso, mais nervoso do que em qualquer reunião de negócios que já havia feito. Isabela segurava seu braço, linda no vestido branco, sorrindo para ele. Pronto? Ela perguntou. Pronto. Mesmo sabendo que ele nunca estaria realmente pronto para deixá-la ir. Eles caminharam devagar pelo corredor decorado com flores. Todos os convidados se levantaram. Mariana chorava na primeira fileira. Dona Lourdes, agora aposentada, mas ainda vigorosa aos 70 e poucos anos, acenou com o lenço. Quando chegaram ao altar, o noivo sorriu nervoso. Ricardo o encarou com aquela expressão séria que usava em negociações. O rapaz engoliu seco, então Ricardo sorriu. Cuida bem dela. Vou cuidar. Prometo. Ricardo colocou a mão de Isabela na mão do noivo. E então sussurrou só para ela ouvir. Eu te escolheria de novo. 1000 vezes. Em qualquer vida. Isabela tinha lágrimas nos olhos. Eu também te escolheria, pai. E naquele momento, Ricardo entendeu completamente. A vida não era sobre o dinheiro que você acumulava. Não era sobre empresas construídas ou impérios erguidos. Era sobre os momentos, as escolhas, as pessoas que você decidia amar. Era sobre uma menina, assustada num sofá que virou a coisa mais importante da sua vida. Era sobre uma faxineira, corajosa que confiou nele com o que tinha de mais precioso. Era sobre dizer sim quando seria mais fácil dizer não. Era sobre ficar, quando todos esperavam que você fosse embora. Ricardo voltou para seu lugar ao lado de Mariana. Ela pegou sua mão e apertou. Obrigada. Ela sussurrou pela 1000ª vez. Obrigado, ele respondeu, por me deixarem fazer parte disso. A cerimônia começou. Ricardo observou Isabela radiante dizendo seus votos, e pensou em como a vida era estranha e maravilhosa. Como um dia comum, uma chegada inesperada em casa, uma criança no sofá e um pedido desesperado mudaram absolutamente tudo. Quando saiu da igreja naquele dia, Ricardo não era apenas um milionário bem-sucedido. Ele era um pai, um avô futuro. Um membro de uma família que escolheu construir do zero, e isso valia mais que todo o dinheiro do mundo. Então aqui está a pergunta que eu deixo para você que assistiu até o final. Quantas vezes na vida nós temos a oportunidade de mudar tudo com uma única escolha? Quantas vezes ignoramos alguém que precisa de ajuda porque é inconveniente? Porque não é nosso problema? Porque temos coisas mais importantes para fazer? Ricardo podia ter demitido Dona Lourdes. Podia ter mandado Isabela embora.
Podia ter seguido com sua vida de sempre, fechado em sua mansão vazia, contando dinheiro e construindo impérios que não significam nada quando você está sozinho. Mas ele escolheu diferente, e essa escolha não apenas salvou uma família, ela salvou ele também. Deixe nos comentários, você teria feito a mesma escolha? Você já teve um momento onde uma decisão pequena mudou tudo? Me conte sua história, e se essa narrativa tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa acreditar que ainda existe bondade no mundo. Porque no final, não é sobre quanto dinheiro você tem, é sobre quantas vidas você toca, quantas pessoas você escolhe abraçar, quantas vezes você decide ficar quando seria mais fácil ir embora. Essa foi a história de Ricardo e Isabela, a história de como uma faxineira corajosa, um pedido desesperado e uma escolha improvável criaram uma família onde antes só havia solidão. E se você chegou até aqui, obrigado por ficar. Obrigado por ouvir. Obrigado por acreditar que histórias como essa ainda são possíveis. Nos vemos na próxima história. Até lá, seja o Ricardo na vida de alguém. Seja a pessoa que escolhe ficar.